Segunda-feira, Estação Hamburgo, entrando no ar mais um programa Estação Hamburgo, de segundas às sextas-feiras, sempre das 21 às 22 horas, daqui para o mundo. Carlos Fink, muito boa noite, boa tudo noite, bem? Fernando, hoje é dupla de Fernandos aqui. Dupla de Fernandos? Dupla por quê? de Fernando, doutor Fernando Vec, né, e o doutor Fernando Rodenbusch. Não. Vec, Antônio Vec. Ah, desculpe, Antônio Vec. Não, eu que tava... Você que era dupla de Fernando. O que tu fez 4 dias de feriado? Não, desculpe. Então, o Fernando Rodenbusch, é um prazer estarmos mais uma vez juntos, né? O senhor na última semana o senhor não teve aqui. É né? verdade, e hoje quase... Mas tivemos um brilhantismo do nosso chefe, É verdade. né, na direção do programa aqui, que sempre nos honra muito a presença Eu pude assistir 17 minutos do programa, eu consegui assistir naquele dia. Aí, né? Mas foi muito bem. O Rodrigo também é muito competente na direção dos nossos trabalhos aqui. Mas sabe que eu estava assistindo o programa e achei ele bastante interessante, as colocações, e o programa foi um pinga-fogo bem forte, né? Aliás, segundas-feiras sempre é tão bom, né? É tão calmo. Até poderia ser melhor, no meu caso. É? Ixi, Maria, começou. Doutor Ivan, eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado de hoje, pode ser? Pode ser, com muito orgulho eu apresento hoje. Nós temos nosso convidado especial, o doutor Antônio Vec, advogado, empresário, que hoje está fazendo parte da nossa bancada e que vem nos abrilhantar e vem aqui nos presentear com a sua sapiência, seu conhecimento na área jurídica. É um grande advogado tributarista, um grande conhecedor da matéria jurídica, da matéria econômica. Vem aqui nos presentear com o seu conhecimento, né, e vamos discutir, vamos conversar um pouquinho aí sobre a economia do país, a economia do Estado, a economia do município, de que forma nós podemos modificar algumas coisas, a nova política, a velha política, de que forma devemos fazer política, o que é que o eleitor está querendo. Né? Bem-vindo seja, doutor Antônio Vec. Muito obrigado, Ivan Carlos. Eu quero aqui também me regozijar com o comandante desse programa, o senhor Luiz Fernando, a quem tive o prazer de conhecer nessa noite, né, o doutor Carlos Fink, com quem já trocamos algumas impressões sobre vários temas. E a você, telespectador, também, quero deixar aqui meu abraço, em particular à família progressista, e também, Ivan, reiterar o convite para quinta-feira, né, onde nós teremos um grande evento ali de, digamos assim, de reforço de quadros, que é aquele processo de filiação. Né? Então, a todos eu deixo aqui o meu caridoso e fraterno abraço e muito obrigado por participar dessa noite e aqui poder aprender alguma coisa, sentir o pulsar aí da cultura, da comunicação e da segurança pública, que é quem me circunda aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade. E colocando aqui que o doutor Antônio Vec se filiou pouco tempo atrás ao Partido Progressista e colocando já desde pronto, como soldado do partido, o seu nome à disposição para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E a minha pergunta já vai para ele direto. Nome novo, então, né? Um nome que vem para fortalecer o Partido Progressista, não só de Novo Hamburgo, como do Estado do Rio Grande do Sul. Independente de partido, doutor Antônio, o que faz um homem hoje querer entrar na política com esse país do jeito que está? O que faz uma pessoa querer ser político? Como é que a gente convence os eleitores a ainda acreditarem nos políticos? Comecei pegando pesado já, né? Não, mas eu acho que é por aí. É uma boa pergunta, uma instigante pergunta, né, que eu também me fiz várias vezes, inclusive perante alguns colegas próximos, amigos, todos eles também alimentando um certo ceticismo com a política, mas dada a formação jurídica e de negócios
e por transitar esse país afora e ver a realidade sob múltiplos ângulos, e também poder, digamos assim, examinar e identificar parte do nosso problema, que ele decorre também da nossa omissão, ou seja, há um descrédito, há uma certa desesperança com a política, não pela política em si, mas muito mais pela falta de oxigenação que tivemos nos quadros políticos. Verdade. Há uma, digamos assim, uma tendência de uma década, 2, 3, de nós olharmos os programas de TV, os pleitos, e vermos sempre as mesmas caras e as mesmas pessoas, com o discurso reestilizado, reembalado. Me parece que este modelo, ele chegou ao final do poço. Não há mais espaço para a mercancia de sonhos, para se trabalhar kits felicidades, né? Nós vamos agora ter que enfrentar uma situação real, de verdade, e sobre ela decidir uma série de questões, gravíssimas questões, se quisermos voltar a ter esperança, a ter futuro. Verdade. Carlos Fink. Pois é, eu vejo que essa pergunta de por que continuar na política, ou como disse o doutor Antônio Vec agora, por que entrar na política, que é o caso dele, que está assinando ficha agora, não sei se já teve uma outra participação na política, doutor Antônio. No passado, como jovem, militei no MDB, não no P, no MDB. Né? Então, eu venho do movimento estudantil e já estou desde 19 anos, quando tinha 19 anos, já concorri a primeira vez a vereador em Novo Hamburgo. O movimento estudantil é uma consequência, a política é uma consequência do movimento estudantil, era no passado. Hoje o movimento estudantil também está politizado, inverteram a ordem das coisas. Então eu vejo que quando a gente tem uma preocupação com uma sociedade, seja ela um bairro, uma rua, ou uma cidade, ou um estado, ou um país, ou até um continente, a gente entra em algum lugar que tu possa fazer alguma coisa por esse espaço. Por que uma pessoa concorre a presidente de uma associação comunitária? Porque ele lidera aquela associação comunitária, aquela região ali da cidade, aquele bairro, e ele então vem a partir dessa vontade de querer melhorar o seu bairro, ele concorre a presidente da associação dos moradores, ou concorre a vereador, ou concorre a prefeito, enfim. Quando a gente tem dentro da gente esse espírito de querer melhorar alguma coisa. Porque a política não é isso aí que está nos jornais todo dia. Porque também a imprensa não publica as coisas boas que é feita na política. E eu ainda quero crer que as coisas boas são muito maiores do que as coisas ruins que estão sendo feitas. É claro que isso toma uma proporção muito grande. Ninguém vai publicar que um deputado é honesto e que ele cumpriu com as suas obrigações lá no Congresso Nacional. Agora, se um deputado desvia um recurso e que tem aí quantos quiserem para ser publicados, isso é notícia. A notícia boa, ela não gera o efeito que gera uma notícia ruim. Então, eu quero crer que dentro da política, e eu estou há tantos anos na política, eu quero crer que a maioria dos políticos são honestos. Eu posso dizer isso aqui olhando no olho de qualquer um. Porque eu conheço a política hamburguense, eu conheço a política do Estado e conheço muito também no Congresso Nacional, porque eu também lá trabalhei. E trabalho ainda na Assembleia Legislativa, fui vereador durante muitos anos, fui funcionário da Prefeitura de Novo Hamburgo. Tem muita gente honesta, tem muita gente que luta pelo bem comum. Agora, quem quer ganhar dinheiro não pode entrar na política, porque na política não é o lugar para se ganhar dinheiro. E só tem uma forma de ganhar dinheiro na política, que é roubando. Não tem outra forma. Porque a política, ela tem um salário para o secretário, e o secretário que não está satisfeito com esse recurso, ele tem que ir embora. Ele tem que fazer outra coisa, ele tem que trabalhar num banco, ele tem que ter um negócio, ele tem que ter uma empresa, mas não está na política. Eu diria que política é paixão, então. A política, ela é muito mais do que isso, do que se preocupar com quanto vai ganhar. Porque se tu for te preocupar com quanto tu vai ganhar, tu não pode entrar na política. Porque a política não é esse lugar.
né? Se tu não está lá para defender os interesses de uma comunidade, tu não está lá disposto, como o doutor Antônio está se propondo a concorrer a governador, e se vai lá na casa dele, à meia-noite, uma pessoa bater lá na frente da casa dele, e pedir uma ajuda para ir para o hospital, ou para arrumar um emprego, ou para, enfim, qualquer assunto que ele quiser tratar com o doutor Antônio, ele não pode mais dizer que não é o lugar de atender uma pessoa, porque o político não tem mais lugar, nem na casa dele. Nem na casa dele. A casa dele passa a ser, não é mais um local restrito. Eu atendo no portão da minha casa, eu atendo no telefone que me ligam, eu convido as pessoas para entrarem na minha casa, tomar um chimarrão, para conversar, tomar um copo d'água, ou para ajudar de qualquer forma. E eu faço isso com prazer. Enfim, tu não vai te candidatar a governador, né? Não, Então, com certeza que não. Saber, viu só? O Fink fez uma declaração bem contingente, muito aberta daquilo que é a política, né? E eu acho que, de uma certa forma, todos nós coadunamos com isso, né? Ivan, tu tá muito quietinho, Ivan, eu tô te estranhando hoje. Mas com o Fink na bancada, quem é que tem espaço para falar? Ah, tá, é por isso. Não, e ainda nem provoquei ele ainda. Né? Isso que tu nem provocou. Eu nem provoquei. Mas nós estamos só começando, Ivan. Eu nem levantei a bola para ele chutar ainda. Não. Não falamos em segurança pública, não falamos em saúde, não falamos em educação, principalmente na nossa cidade, né? Mas o que eu falei serve para essa gente aí também. Tu sabe Não que falamos serve. que os secretários municipais de Novo Hamburgo já ganharam 110 mil reais até agora e que não justificaram essa verba, né? Que nós precisamos aí fazer com que... Eu posso fazer uma justificativa, pelo menos liberar... Foram só 11 meses, é isso? Não é nesse sentido. Não, porque essa justificativa já está gasta. Não pelo Tá secretário. puída já. Não pelo secretário, mas eu quero fazer um elogio hoje ao pessoal da FENAC. Não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, mas ontem eu conversei com o Márcio Jung e com o Diego também. Diego Martinez é uma excelente pessoa, Diego excelente Martinez profissional. faz parte da equipe, Márcio. né, do Márcio e tal. Márcio, excelente profissional. E inclusive, Tem convidei as grandes eles. exceções ali dentro, não são raras exceções. Dentro do executivo e dentro das suas autarquias, nós temos grandes exceções, pessoas realmente que enfronhadas em se colocar à disposição da população. E se tu observares, são as pessoas daqui de Novo Hamburgo. São pessoas natas, são pessoas que moram e residem há muitos anos aqui em Novo Hamburgo e que estão dispostas sempre que tu conhece. São pessoas que tu encontra no supermercado, na padaria, que tu conversa na rua. Não são pessoas invisíveis. De novo, a paixão. A paixão são as pessoas que estão lá e querem fazer a velha FENAC voltar a ser o que era antigamente, que querem fazer Novo Hamburgo ser o que era antigamente. São pessoas comprometidas com Novo Hamburgo. Agora, tu olha as pessoas que não são de Novo Hamburgo, que estão lá dentro somente para ocupar cargo, somente para ganhar o seu salário no final do mês, é aquilo que o Fink falou, são pessoas que não são daqui, acabando o governo vão embora, não estão preocupados com o que vai acontecer. É a mesma coisa tu importar da Bahia, doutor Vec, tu importar de Brasília, tu importar lá do Rio Grande do Norte alguém para um governo no Rio Grande do Sul, que passados 4 anos vai embora, não está comprometida com aquele trabalho que tem que ser desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos que cuidar isso, principalmente aqueles cargos que são mais notados, que são mais percebidos, que são mais necessários. Aquele tripé necessário, educação, saúde e segurança, né? Esses 3 pilares são necessários, tem que ter muito cuidado. Educação, graças a Deus, nós estamos muito bem com a secretária Guazelli aqui em Novo Hamburgo. Graças a Deus ela está fazendo um trabalho muito bem, por isso que eu digo, nós temos exceções. E da onde é a professora? Ela vem dos quadros de professores, né? Parabéns. Mora na cidade? Aí tu vens me falar da FENAC. Quem está na FENAC? Mas São a FENAC, pessoas, deixa eu explicar uma coisa da FENAC. O Fauston, doutor Fauston, que é advogado, está na parte jurídica da FENAC, excelente profissional. Mas, Ivan, eu acho que tem uma... Aí, dá um parênteses aí, Ivan, nesse assunto da FENAC, porque a FENAC, até o governo do prefeito Tarcísio, ela era, e é ainda, ela é composta por 2 conselhos, o deliberativo e o consultivo. Né? Então, são 2 conselhos que eram politizados.
era de livre escolha do prefeito, que tem como a prefeitura tem o controle acionário da prefeitura, tem lá aqueles conselheiros de lei que fazem parte em função de ter um certo número de ações, mas a grande maioria das ações são da prefeitura e o prefeito então escolhe a maioria dos conselheiros da FENAC. Sim. Forma os seus conselhos. O prefeito Tarcísio, ele mudou essa regra. Ele fez com que agora a FENAC, os conselhos, são representantes de entidades ligadas ao setor coelho-caçadista. Não são mais políticos. Antes o secretário de Desenvolvimento Econômico tinha assento, o prefeito escolhia aquele de livre iniciativa dele. Hoje não é mais o prefeito que escolhe, são as entidades que escolhem os conselheiros. Por que eu estou falando isso? Porque a FENAC ela é dirigida pelos conselhos e não pela prefeitura. Mas mesmo assim, nos 2 últimos mandatos aqui, principalmente no mandato Lauermann, deu uma queda muito grande na questão do... Mas imagina, era o Toco, que era o presidente lá. Exatamente. O presidente, foi muito politizada a o FENAC, presidente ele pode ser colocado pelo prefeito, mas quem determina toda... E acaba tolindo toda a questão do conselho, acaba Não, o trazendo conselho algum prejuízo. determina o que quer. É o contrário. Lá o conselho tem poderes, todos os conselhos têm poderes de decisão do orçamento da entidade que estão trabalhando. Então eu acho que isso é o caminho. Isso eu queria fazer esse parênteses, Ivan. E agradeço por deixar eu entrar no teu assunto e peço desculpa por ter te atrapalhado, mas eu queria falar que isso deve servir também para outras entidades, como é a cultura, por exemplo. A cultura deveria ter um orçamento deliberado pelo Conselho de Cultura, porque o Conselho de Cultura não é o prefeito que indica, são as entidades que indicam, né? Só que não tem poder de deliberação do orçamento do município. Pode opina, né? Mas consultivo. É consultivo. Bom, eu com 53 anos eu já caminhei um pouco, né? E nessa cidade, pasme, eu já estive vinculado por bom tempo ao setor coelho calçadista, aonde fui almoxarife, gerente e até o curso de modelagem fiz, assim como de ajustador mecânico, né? Isso de um tempo em que vibrava que a questão calçadista era uma vibração só. E a FENAC, essa pujante instituição, ela estava a serviço de um setor. E parece que nós tínhamos uma visão a médio e longo prazo com a questão de sapato calçado. Isso é uma questão que talvez hoje nós tenhamos que voltar a discutir, porque a FENAC não é um fim em si mesma, ela está aí para um projeto. E aí eu olho para o horizonte e não enxergo o projeto. Essa cidade precisa voltar a pensar a médio e longo prazo. Assim como nós vamos falar que lá o orçamento da Secretaria de Cultura deve ser gerido por lá, mas ao Executivo cabe fazer projetos de médio e longo prazo para a cultura, né? E não nós ficarmos assim à mercê daqueles que ocupam com formação Y, queda X, vinculação Z, né, mexendo com a questão cultural. Eu não estou com isso dizendo que temos que engessá-la, mas, antes de tudo, ela deve estar a serviço de um projeto de sociedade. No nosso caso, Novo Hamburgo, pelo que representa, e por ser aqui, digamos, no eixo, né, do Vale dos Sinos, um dos municípios que talvez pudesse fazer mais pelo contexto, né, pelo Vale dos Sinos, me parece que, digamos assim, nós estamos um pouco tímidos nessa questão, né? E talvez, inclusive, somos até responsáveis, se é que se pode dizer isso, né, pela queda geral que nós temos, inclusive na questão cultural, né? Então, eu venho para a política porque sou pai de 2 filhas, né, e já estou pagando o preço da minha omissão, tanto é que sofro consequências de toda ordem, sobretudo na questão da segurança e da economia, né? Então, eu vim para a política para tentar fazer aquele pouco que posso, junto com os demais gaúchos e brasileiros, para pelo menos as minhas filhas e meus netos não me cobrarem essa omissão, né, com que muitos hoje nos cobram, né? Tem pessoas hoje que passam necessidades e elas não entendem mim por quê, mas na verdade passam porque nós que tínhamos condição de fazer mais não fizemos. Nós nos omitimos e não cabe mais a omissão, né? Por quê? Porque os problemas eles não são isolados, não ficam restritos, por exemplo, a Canudos, eles reverberam no contexto de Novo Hamburgo, né? Todos nós sofremos as consequências disso.
se não diretamente, né, por não podermos transitar numa rua, de forma indireta por ter que conviver com a tragédia humana naquele bairro, né, pessoas desassistidas, sem perspectiva e sem futuro. Né? Então, é isso que também me motiva, é isso que me traz para a política. Né? Com aquele pouco que eu posso fazer, ajudar, né, a fazer aquilo que deve ser feito, ou pelo menos contribuir com esse debate do que precisa ser feito, para criar perspectiva, para criar futuro. Não é mais possível a gente andar por aí, falar com jovens, com pessoas, e ninguém mais, digamos assim, ter perspectiva de futuro. Né? Aqueles que podem vêm me dizer que vão embora, outros estão desiludidos, né? E tem uma parcela imensa que sofre as consequências dessas omissões ou dessas faltas de definições. Né? Então, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Inclusive, isso até é bíblico, né? Aqueles que têm talento, aqueles que têm condição, têm que ajudar aqueles que não têm. E eu sou muito mais favorável a criar as condições para que as pessoas se autodeterminem do que ficar ajudando elas diuturnamente e torná-las minha refém. Eu não quero que elas sejam minha refém, né? Eu quero que elas tenham o poder de se autodeterminar, eu quero que elas sejam protagonistas. E, para isso, nós temos que rever uma série de coisas, né? Uma série de realidades no país, no Estado e até no município. Mas nós temos vários, dentro dessa área que o doutor Antônio fala, ela é bastante instigante e muito abrangente. Nós podemos aí começar a conversar num sistema de governança. Né? Pode ser discutir um outro sistema de governança local, porque a Prefeitura de Novo Hamburgo tem 1 bilhão e 300 milhões de orçamento. É muito orçamento. É um dos maiores orçamentos da região. 1 bilhão e 300 milhões de orçamento a Prefeitura de Novo Hamburgo tem. Né? Isso não pode chegar lá o prefeito e ter essa autonomia que tem de fazer uma gestão do orçamento como ele bem entender. Não, tem que ter um aconselhamento de conselhos, aí começa na cultura, começa na FENAC, começa na Comusa, começa na educação, vai para o desenvolvimento econômico. Não é possível que uma prefeitura que tem um orçamento de 1 bilhão e 300 milhões destina menos de 1% para investimento no desenvolvimento econômico. Não existe isso. Que desenvolvimento econômico é esse que tu aloca para uma secretaria que é da área do desenvolvimento econômico, menos de 1% para aplicar dentro do setor. Não existe, isso não existe. Câmara de Vereadores, não, ela vai ter que ser mais atuante. Vai ter que ser mais atuante, mais qualificada. Ela fiscaliza, ela tem que aprovar leis mais consentâneas. Mas nós temos que qualificar a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores, tem que ser é qualificada. O órgão que o doutor Antônio falou bem a palavra fiscalizar, eu pergunto, por que a Câmara de Vereadores agora, por bondade da prefeita, vai ter direito a apresentar emendas de liberação de recursos? Tu está falando do orçamento impositivo? Mas se ele está liberando o orçamento, como é que ele vai fiscalizar? Como que o vereador que libera recursos vai fiscalizar o Poder Executivo? Não, mas ele não libera recursos. Mas claro, ele não libera recursos. Eu acho que aí há um equívoco muito grande. Mas Ivan, entre o executivo tem a obrigação de passar o duodécimo. Não é isso que eu estou falando. Não. Foi criado agora, foi criado, acho que tu não leu isso aí, foi criada uma verba de 1 milhão e 400 mil reais para emendas dos senhores vereadores. Sim. Eles vão deliberar para que... Por que ele fez isso? 100 mil reais para cada um. A origem do que ele fez isso, eu estava tentando explicar. Existe ter que passar o duodécimo e, portanto, a sobra desse duodécimo volta aos cofres públicos. Não, isso só um pouquinho, diferente. Só um pouquinho. Não explica só o que tu quer explicar e não deixa eu explicar a parte que foi. Porque eu acompanhei, eu estive dentro da Câmara de Vereadores, eu acompanhei os meus vereadores lá dentro e orientei de que forma deveria ser feito isso. E os vereadores não sabiam sequer para onde ia esse retorno. Porque ia para a Vala Comum, o Caixa Único, e os senhores prefeitos faziam o que bem entendiam. Voltando, os vereadores queriam fiscalizar isso. Aí o executivo, dando uma de bonzinho, disse, não, espera, então eu vou dar 100 mil reais para cada vereador, opinar onde vai aplicar isso. Por que essa bondade? Para que os vereadores
não opine onde vai ser investido essa sobra desse 12º, que é por direito do Legislativo. Por isso que foi criado isso, seu Fink. Mas peraí, Não é uma bondade do peraí, Executivo, vamos por não é uma parte. bondade do Legislativo, foi criada uma alternativa para que o Legislativo assim não fiscalize. Vamos E por- assim nós vamos com o Legislativo municipal, estadual e federal. Por que nós temos que bater na porta dos nossos deputados federais pedindo emenda parlamentar para vir implementar saúde, educação e segurança em Novo Hamburgo, ô Fink? Isso aqui, por que nós não fazemos? Por que o Brasil não se utiliza do Pacto Federativo? Mas tu acha que está certo as Não emendas? está certo, não está bom. certo, é errado o que está sendo feito. Como é que um deputado que libera 10 milhões ou Mas 15 não milhões vem de dizer emendas? que é uma bondade, que é isso, que é aquilo. Não, mas eu sei, não entendi concordo. tua ironia, Não entendi, concordo. entendi Eu tua não ironia, eu não mas concordo. só para deixar claro ao nosso Ivan, aqui, ó, o telespectador, que muitas 12º. vezes vai achar que é uma Não, bondade não, mesmo. aqui, ó, vamos que por não parte. é. A Câmara de Vereadores, por lei, ela tem direito de um percentual, até um percentual, eu não me lembro se é 6 ou 8% do orçamento. Talvez o doutor... 6%. 6%. É isso. Até. Pela Constituição. Não é obrigado a dar 6%. Até. Até. Até 6%. Ok. Então a Câmara Mas se tem que- isso foi pactuado, deve ser Pera, cumprido. não, até 6%. Não é lei, não é obrigado a ser 6%. Se foi pactuado, A Câmara tem que apresentar o orçamento de despesa dela. Sim. Não tem que dar emenda. Não tem emenda nenhuma. Então a Câmara não tem que superfaturar também. Ela não tem que. Porque o orçamento de 1 bilhão e não, quem 300. não tem que superfaturar é o Executivo. Ah, peraí, Ivan, não. Superfatura o a orçamento Câmara, do ano seguinte. a Câmara tem que pedir o orçamento que ela precisa para pagar as suas despesas de manutenção, de salário de vereador, de funcionário. É isso que ela precisa. Ela não tem que fazer uma gaiola de ovos de ouro lá, não. Ela tem que fazer as despesas que precisa para Tem que fazer manter, um orçamento para ser manter o aprovado, um poder. orçamento real, não um orçamento Isso. fictício. Então não tem nada É de isso que eu tô dizendo. Exatamente. E daí, Vocês estão falando a mesma linguagem depois também, que né? foi feito o orçamento, vamos dizer É que... que o Fink gosta de brigar por brigar. Não, Se nós não, falarmos não. a língua, ele briga, se nós falarmos diferente, ele Não, briga eu também. quero chegar naquilo que tu talvez tu não complementou bem, Ivan. Para o telespectador. Coloca. O telespectador tem que, Vai. a gente tem que Claro, esmiuçar por um isso que eu pouco tô isso. esmiuçando, A vai. gente tem que esmiuçar um pouco isso. Uma vez feito o orçamento da Câmara de Vereadores, que pode chegar a 4%, 3%, quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, nós devolvemos os recursos, porque na época da inflação eu administrava com a aplicação do recurso. Eu devolvi quase todo o recurso da origem, do valor nominal. Né? Porque eu ganhava na aplicação, eu pagava a despesa com a aplicação do 12º. Né? Não precisa ter emenda, não precisa falar isso para mim. Eu conheço muito bem o Poder Legislativo. Né? E o 12º não é obrigado a dar 6%, não. Ele tem que fazer, e nós só somos 14 vereadores em Novo Hamburgo, e nós éramos 21 vereadores em Novo Hamburgo, e nós não chegamos a 2% do orçamento. É isso que eu quero dizer, Ivan. Sim. E o 12º é dividido esse orçamento em 12 vezes. Sim. É isso que eu estou falando. Sim. Mas então não precisa sobrar nada. E não precisa. E nem precisa o Executivo ir para a mídia e dizer que o Legislativo quer aumentar o 12º, que quer mas gastar todo o errado esse está valor. na origem de formar o orçamento. Exatamente. Por quê? Porque o orçamento da Câmara de Novo Hamburgo sempre era de 21 vereadores, hoje são 14 vereadores. E estão gastando qual é o percentual muito maior do que era antes com 21 vereadores. Com 21 vereadores se tinha só menos que, funcionário na só Câmara. Só que nós não hoje. tínhamos assessoria que era hoje outra. tem, nós não teríamos outra. televisão que hoje tem, nós não tínhamos outras regalias que eu posso aqui, eu acho que o vereador tem que fazer o trabalho dele merecido. É importante que tenha uma boa assessoria, até de gabinete. Quanto mais aberto, Fink, quanto mais TV, quanto mais internet, quanto mais aberto, quanto mais o público assistir, quanto mais o público tiver acesso, melhor. Agora, quanto custa isso? Ah, mas tudo tem um preço. Eu também concordo com isso. Preço. Agora, quanto custa isso? Se tu esperar para o povo ir lá, não, mas não vai. Ivan, nós não tínhamos Infelizmente isso, Ivan. não vai. Nós não tínhamos isso, que Ivan. vocês Mas a época foram era falar outra, na nós não Câmara tínhamos de nem Vereadores? internet, Ivan. eu quero mandar um abraço pro Hoje Canísio. essa O Canísio é uma... que está nos assistindo aí, um abraço, Canísio. O Dejair Krumenau, que está aí pedindo o prestígio aí com a Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, dia 10 de novembro. Sexta-feira. Lembrando, sexta-feira. Sexta e domingo. Abraço, Dejair Krumenau. Essa questão da aparição midiática, seja ela do Poder Executivo, do Legislativo e fundamentalmente do Judiciário, ela deverá nos levar a uma reflexão aí num futuro bem próximo, né? Porque, para além de ela ter se convertido em palanque de muitos, inclusive que nem deveriam estar fazendo palanque ali,
né, nós precisamos encontrar algumas respostas para o desequilíbrio do jogo político democrático, inclusive. Né, porque alguém ficar, né, 4 anos ocupando diariamente, por períodos longos, né, a mídia essa, que na verdade tinha uma função de informar, né, ela desequilibra, sim, os pleitos. E tanto é verdade que se propugna que o atual contexto é de renovação, e eu não acredito numa renovação na política, nos números que se fala, acima de 50%, 60%. Não é possível fazer, por quê? Porque tem um status quo, tem uma equação montada que não vai permitir isso aí. Né? Então essa é uma questão aí que no futuro haveremos de ter boas teses para explicar isso aí. Mas isso que o senhor levanta, eu queria quando é que os assuntos eles divergem muito, claro, no momento que a gente vai expondo, eu queria me ater um pouquinho mais no sistema de governança. Tu vai te ater depois do nosso intervalo comercial. Tá vendo? Então. Tá vendo? O telespectador está vendo aí. Tá vendo aqui, como aqui a gente é cortado pelo nosso dirigente. Não, é impressionante. Não tem democracia aqui, ditador. O tema é muito bom, o tema é muito bom. Muito bom. Nós estamos com Estação Hamburgo em nome de Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Pepperoni, pizza e burger, na Rua Confraternização 791, em Novo Hamburgo. Pepperoni, a gente já volta logo em seguida.